Olá, queridos jovens, Ative de Taubaté, graça e paz, aqui é Rafael Reis e eu estou passando para deixar uma mensagem para encorajar vocês nesse dia. É certo que, como jovens, nós precisamos nos localizar na palavra de Deus e caminhar de acordo com as instruções que nós encontrarmos. Eu quero que você leia comigo a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 14, onde ele está ali falando com aqueles jovens daquela igreja, destacando algumas características que eu gostaria de observar com vocês. Ele diz assim: jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Então nós temos 3 pontos aqui que o apóstolo João dá ênfase e reconhecimento a respeito da juventude daquele lugar. A primeira característica é a força que o jovem carrega. Nós precisamos entender que somos dotados de vigor para fazer a vontade de Deus. Certa vez eu vi um vídeo de alguns idosos tentando realizar atividades radicais e eu acredito que você não precisa nem assistir para saber que não foi uma coisa bem sucedida, né? Aqueles idosos, infelizmente, não tinham mais condições de fazer aquelas atividades. Por quê? Geralmente, quem tem condições de fazer certas atividades é quem tem um metabolismo, um corpo, uma cabeça, tem muita coisa associada para se poder realizar determinadas atividades. E eu acredito que existem coisas que são reservadas para nós na nossa juventude, para que a gente possa dar um gás, para que a gente possa fazer além da marca. E Deus conta conosco. Uma igreja que a juventude está envolvida, está trabalhando, é uma igreja forte. É uma igreja que vai permanecer firme, independente da circunstância, porque tem uma galera que está trabalhando com todo o vigor e todo o gás, deixando de lado a preguiça, deixando de lado a negligência, até mesmo a omissão. Você é dotado de dons, de talentos, você foi chamado para fazer a diferença e você precisa externar isso. E como eu faço, Rafael? Envolvido na obra do Senhor. A segunda característica que o apóstolo João destaca é a respeito da permanência da palavra no jovem. A gente precisa observar isso com muita atenção, porque a gente não só deve estar cheio da palavra para o nosso próprio benefício ou para a nossa própria vida, mas também devemos ser portadores da cura que esse mundo precisa. Um jovem cheio da palavra é um jovem que vai ministrar cura, restauração, renovação na vida das pessoas à sua volta, quer seja na sua própria casa, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e assim sucessivamente. O salmista disse no Salmo 107, no versículo 20, que nos enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar do que era mortal. Então a palavra abundante que nós carregamos, ela é poderosa para trazer soluções, ela é poderosa para trazer cura nas diversas áreas que Satanás tem aprisionado e ferido pessoas. Terceiro ponto que João fala é a respeito de jovens que venceram o maligno. É certo que todos nós temos os nossos combates. Temos combates mentais, temos combates carnais, temos combates espirituais e podem ser dos mais variados. Mas você precisa entender que você em Cristo é mais do que vencedor. Você não deve viver como um jovem que está tentando vencer. Não, nós, pela obra de Jesus, somos vencedores. Nós já estamos na posição de justos e de vencedores em Cristo. Então, o que eu preciso fazer agora? Me apropriar, ou seja, tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim. Eu devo viver a esta realidade, eu devo viver à altura desta realidade, não abaixo, não aquém, mas exatamente onde Jesus me chamou. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, todos os dias,
tome um bom banho da vitória de Cristo sobre o diabo, sobre este mundo falido. Diga a você mesmo, quando você se olhar no espelho: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu não sou refém, eu não sou uma vítima, eu não sou fraco, mas o Senhor me chamou para usufruir da sua força poderosa, do vigor da juventude. Ele me chamou para ser rico da palavra, cheio do Evangelho de Cristo, e também me posicionar na posição de justo e mais do que vencedor. E talvez você pergunte: Rafael, como eu posso fazer com que tudo isso seja de alguma maneira transmitido para mim? E eu gostaria de te dar a instrução-chave desta minha mensagem. O tema dessa mensagem é um ambiente de conservação. E eu gostaria de compartilhar ela agora mesmo, no desfecho da mensagem, porque poderia parecer que não tinha nada a ver com o que nós lemos. Mas, na verdade, eu quero falar com você sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Essa semana, a minha esposa e eu chegamos em casa e o que eu achei interessante foi que ficou um bolo guardado no micro-ondas e ali a gente foi, experimentou o bolo, mas ela, como uma pessoa que entende muito bem do assunto, ela chegou e falou: nós temos que guardar esse bolo na geladeira para ele não estragar. Quando ela falou isso para mim, algo acendeu dentro de mim a respeito de estar num lugar onde você não estraga. Se você não está no lugar certo, isso pode estragar você, pode trazer você para baixo. Jovens que não estão no lugar de comunhão com os santos, não estão congregados, não estão experimentando aquilo que Jesus prometeu sobre estar ali onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, esses jovens tendem a se perder. Então, ao invés de ser fortes, permanecerem na palavra e na vitória, eles serão jovens fracos, que não terão palavra alguma e viverão em derrota. Então, eu quero te encorajar com Hebreus capítulo 10, versículo 25, quando o autor aos Hebreus disse: não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A minha mensagem de encorajamento para vocês, jovens ativos em Taubaté, é: não desistam do lugar de congregação. Permaneçam firmes, se submetam à liderança local, peguem junto com o trabalho do Senhor para a sua localidade, porque é congregando que nós somos fortalecidos, somos ministrados com a palavra e também somos cada vez mais conscientizados da nossa posição de justiça e de mais que vencedores. Amém? Permaneça. Não permita que nada e nem ninguém tire você do lugar de conservação. Lembre-se disso. Quando o diabo quiser desfocar você usando coisas ou pessoas, lembre disso. Eu não vou estragar, mas eu vou permanecer no lugar de conservação. Quando a carne gritar e não quiser participar das reuniões, não quiser estar com os irmãos, exatamente você tem que fazer isso. Porque nós temos que correr para o lugar onde nós seremos preservados e conservados. E eu encerro com uma frase de um evangelista muito antigo, que ele disse: toda brasa que sai do braseiro, ela com o tempo esfria. Pode parecer de uma forma temporal que nada aconteceu, mas tenha certeza que é só uma questão de tempo. Toda brasa que se afasta do braseiro, ela esfria. E você, jovem ativo, tem que ser ativo e fervoroso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amo vocês demais e espero ter colaborado com o seu crescimento espiritual. Um grande abraço. Shalom.